No calor escaldante do deserto, um homem elegante de terno impecável desce de seu carro de luxo carregando uma caixa de papelão simples. Dentro dela, um bebê recém-nascido chora desesperadamente enquanto o pai caminha alguns metros. Deposita a caixa sobre a areia quente e, sem um olhar para trás, desaparece numa nuvem de poeira. Quando os gritos da criança ecoam pelo deserto silencioso, coiotes famintos se aproximam da caixa, rosnando baixo enquanto avaliam sua próxima refeição. É então que um majestoso cavalo branco, que pastava próximo a um oásis distante, ouve os choros carregados pelo vento e galopa através das dunas. O que este animal corajoso faz a seguir é chocante. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O calor escaldante do deserto fazia o ar tremer como ondas invisíveis sobre as dunas douradas que se estendiam infinitamente até o horizonte. O silêncio opressor da vastidão árida foi quebrado pelo rugido distante de um motor potente. Um som que não pertencia àquela imensidão ancestral, onde apenas o vento seco costumava sussurrar entre as pedras ressecadas. Um carro de luxo preto, com sua pintura reluzente contrastando brutalmente com a aridez do ambiente, parou em meio ao nada. O veículo parecia uma mancha escura contra a paleta dourada e ocre do deserto, como uma ferida aberta na paisagem imaculada. O motor foi desligado e o silêncio voltou a reinar supremo, mais pesado e ameaçador do que antes. A porta do motorista se abriu com um clique suave e dele desceu um homem elegante, vestindo um terno impecável que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Seus sapatos de couro italiano brilhavam sob o sol implacável e seus cabelos perfeitamente penteados não mostravam nenhum fio fora do lugar, mesmo com o vento quente que soprava constantemente. Seu semblante era frio como mármore e seus olhos escuros não demonstravam nenhuma emoção, enquanto observava a paisagem desolada ao seu redor. Em seus braços, segurava uma caixa de papelão simples, barata, que contrastava violentamente com sua aparência sofisticada. A caixa era comum, do tipo usado para entregar encomendas, mas dela emanava um som que fazia o coração mais duro se apertar. O choro frágil e desesperado de um bebê recém-nascido. O homem caminhou alguns metros pela areia quente, seus passos deixando marcas profundas na superfície dourada. Cada passo parecia calculado, deliberado, como se ele estivesse executando um plano cuidadosamente elaborado. Não havia hesitação em seus movimentos, nem um tremor em suas mãos que indicasse qualquer vestígio de consciência ou remorso. Quando julgou ter caminhado distância suficiente, parou. O vento soprou mais forte, levantando pequenos redemoinhos de areia que dançavam ao redor de suas pernas. O choro do bebê se intensificou, como se a criança pudesse sentir o perigo iminente, um instinto primitivo alertando para a tragédia que estava prestes a se desenrolar. Com movimentos mecânicos, o homem depositou a caixa sobre a areia escaldante. O papelão imediatamente começou a absorver o calor intenso, transformando-se em uma espécie de forno ao ar livre. Dentro da caixa, a criança recém-nascida continuava chorando, seus gritos ecoando pela vastidão deserta como um lamento perdido no vazio. O homem se ergueu e, por um momento, permaneceu imóvel, olhando para a caixa. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, nem arrependimento, nem piedade. Era como se estivesse observando um objeto qualquer, algo sem importância ou valor. Seus olhos frios refletiam apenas determinação e um cálculo cruel que havia considerado a vida de uma criança inocente como um mero obstáculo a ser eliminado. Sem um último olhar para trás, sem uma palavra de despedida ou um gesto de humanidade, o homem retornou ao seu veículo.
Seus passos eram firmes e decididos, como se tivesse acabado de realizar uma tarefa rotineira de negócios. A porta do carro se fechou com um som seco que pareceu um tiro no silêncio do deserto. O motor rugiu novamente e o carro de luxo começou a se mover, levantando uma nuvem de poeira dourada que se espalhou pelo ar como um véu fúnebre. O veículo acelerou, desaparecendo rapidamente na distância, deixando apenas rastros de pneus na areia como evidência de sua passagem. E então, restou apenas o silêncio mortal do deserto, quebrado apenas pelo choro cada vez mais fraco de uma criança indefesa, abandonada sob o sol implacável em meio à vastidão árida. A caixa de papelão, agora uma pequena mancha escura na imensidão dourada, continha a vida mais preciosa e vulnerável, deixada à mercê dos elementos e dos predadores que rondam o deserto em busca de presas fáceis. O destino havia lançado seus dados, e uma luta épica pela sobrevivência estava apenas começando. O sol continuava sua jornada implacável pelo céu azul-aço, transformando o deserto em um forno gigantesco, onde cada grão de areia parecia uma brasa incandescente. A temperatura subia gradualmente, e a caixa de papelão que abrigava o bebê começou a amolecer sob o calor intenso, suas bordas curvando-se como se estivesse se rendendo ao poder destrutivo do ambiente. Dentro da caixa improvisada, a criança recém-nascida continuava chorando, mas seus gritos já não eram tão fortes quanto antes. A desidratação começava a fazer seu trabalho cruel, e a pequena voz que ecoava pelo deserto se tornava cada vez mais fraca, mais desesperada. Era um som que poderia partir o coração mais endurecido. Uma súplica primitiva por ajuda que se perdia na vastidão silenciosa. O bebê, apesar de ter nascido há poucos dias, demonstrava uma resistência extraordinária que surpreendia até mesmo os padrões da natureza. Sua pele delicada estava vermelha pelo calor, mas ele continuava se mexendo, lutando contra as circunstâncias impossíveis com uma determinação que parecia desafiar todas as probabilidades de sobrevivência. Havia algo especial naquela criança, uma força vital que se recusava a se render facilmente. Longe dali, em uma pequena propriedade isolada nas bordas do deserto, um homem indígena de cabelos grisalhos acordou com uma sensação estranha no peito. Cauã, como era conhecido em sua comunidade, havia passado décadas vivendo naquela região árida, e sua conexão com a natureza era tão profunda que conseguia sentir quando algo estava fora de equilíbrio no mundo ao seu redor. Ele se levantou devagar de sua cama simples, caminhando até a janela que dava para os currais, onde seus poucos animais se abrigavam do calor. Seu olhar imediatamente se dirigiu para seu cavalo branco, Tempestade, que pastava tranquilamente próximo a um pequeno oásis que ele havia construído com suas próprias mãos ao longo dos anos. O animal era magnífico, com uma crina branca que brilhava como prata sob o sol e olhos inteligentes que pareciam compreender muito mais do que qualquer cavalo comum. Cauã observou seu companheiro com carinho. Tempestade não era apenas um animal para ele, era um parceiro, um amigo que havia compartilhado inúmeras aventuras através das dunas e trilhas perigosas do deserto. Juntos, eles conheciam cada fonte de água, cada caverna segura, cada caminho que levava à civilização através daquela terra hostil. O guerreiro indígena, aposentado depois de décadas protegendo sua comunidade e ensinando jovens sobre as tradições ancestrais, havia desenvolvido uma sabedoria que ia além do conhecimento comum. Ele sabia interpretar os sinais da natureza, compreender as mensagens que o vento trazia e sentir quando algo importante estava acontecendo, mesmo a quilômetros de distância. Naquela manhã, algo o incomodava profundamente. Era uma sensação que ele não conseguia explicar com palavras, mas que o fazia sentir que uma injustiça estava sendo cometida em algum lugar próximo.
Seus ancestrais haviam lhe ensinado que os espíritos da natureza sempre se manifestavam quando os inocentes estavam em perigo, e aquela inquietação crescente em seu peito parecia confirmar essa antiga sabedoria. Sua esposa, Yara, uma mulher gentil de olhos bondosos que sempre havia sonhado em ter filhos, preparava o café da manhã na cozinha simples. Ela também havia percebido a agitação de seu marido e se aproximou dele na varanda, colocando a mão carinhosamente em seu ombro. "O que está acontecendo, meu amor?" Ela perguntou suavemente, seus olhos refletindo preocupação. "Você parece inquieto desde que acordou." Cauã segurou a mão de sua esposa, sentindo o calor reconfortante de seu toque. "Não sei explicar, Yara. É como se algo estivesse chamando por ajuda, mas não consigo identificar o que é ou onde está." Enquanto o casal conversava, Tempestade levantou a cabeça bruscamente, suas orelhas se erguendo em alerta máximo. O cavalo havia captado algo que os humanos ainda não conseguiam perceber. Um som muito tênue, carregado pelo vento quente do deserto, que fazia seu coração de animal protetor se agitar com urgência. Era o choro fraco de uma criança, perdido na vastidão, clamando por salvação. O cavalo começou a se mover inquieto, caminhando em círculos e relinchando baixo, seu comportamento claramente alterado por algo que apenas ele conseguia detectar naquele momento. O comportamento de Tempestade se tornou cada vez mais agitado conforme as horas passavam. O magnífico cavalo branco não conseguia mais pastar tranquilamente, movendo-se inquieto pela propriedade, suas narinas dilatadas como se estivesse tentando captar um cheiro específico trazido pelo vento quente do deserto. Seus olhos inteligentes brilhavam com uma urgência que Cauã nunca havia visto antes em todos os anos de parceria. Enquanto isso, no coração do deserto, a situação do bebê abandonado se tornava cada vez mais crítica. O sol havia alcançado seu ponto mais alto no céu e a temperatura ao redor da caixa de papelão ultrapassava níveis perigosos. A criança, que antes chorava com força, agora emitia apenas gemidos fracos. Sua pequena voz, quase perdida no silêncio opressor da vastidão árida. A caixa de papelão, que inicialmente oferecia alguma proteção, agora se tornava parte do problema. O material absorvia o calor intenso e o retinha, criando um ambiente sufocante ao redor da criança. As bordas começaram a desmanchar e pequenos pedaços de papelão se soltavam com o vento, espalhando-se pela areia como evidências trágicas do abandono cruel. Mas o bebê demonstrava uma resistência extraordinária que desafiava todas as expectativas. Apesar das condições impossíveis, ele continuava se mexendo, seus pequenos punhos se agitando no ar como se estivesse lutando contra forças invisíveis. Havia algo mágico naquela determinação, uma força vital que se recusava a aceitar a derrota, mesmo face à adversidade mais extrema. Foi então que os primeiros sinais de perigo real apareceram no horizonte. Um pequeno grupo de coiotes, magros e famintos, emergiu de trás de uma formação rochosa distante. Os animais selvagens, guiados por instintos primitivos e pela necessidade constante de encontrar comida no ambiente hostil, haviam detectado o cheiro da criança indefesa. Os coiotes se moviam com cautela calculada, seus corpos baixos e esguios deslizando pela areia como sombras predadoras. Seus olhos amarelos brilhavam com uma fome que havia sido aguçada por dias de busca infrutífera por presas. O deserto era um ambiente cruel, onde apenas os mais fortes sobreviviam. E aqueles animais sabiam reconhecer uma oportunidade quando a encontravam. O chefe da matilha, um coiote maior e mais experiente, parou a uma distância segura da caixa, suas narinas trabalhando intensamente para confirmar o que seus sentidos já haviam detectado. O cheiro inconfundível de uma criança humana, vulnerável e indefesa, fazia seus instintos predatórios despertarem com uma intensidade feroz.
Os outros coiotes se posicionaram em semicírculo ao redor da caixa, mantendo distância respeitosa enquanto avaliavam a situação. Eles eram criaturas inteligentes, acostumadas a caçar em grupo e a aguardar o momento certo para atacar. Não havia pressa, a presa não tinha como escapar, e eles podiam se dar ao luxo de observar e planejar. Dentro da caixa, o bebê parecia sentir a presença dos predadores. Seus gemidos fracos se transformaram novamente em choro, como se algum instinto primitivo o alertasse para o perigo iminente. Era como se a criança compreendesse, em um nível subconsciente, que sua luta pela sobrevivência havia entrado em uma fase ainda mais crítica. O vento do deserto soprou mais forte, levantando pequenos redemoinhos de areia que dançavam entre os coiotes e a caixa. O som do vento misturado com o choro da criança criava uma sinfonia sombria que ecoava pela vastidão, um lamento que parecia clamar aos céus por intervenção divina. A tensão no ar era palpável. Os coiotes se aproximaram alguns passos, testando a situação, seus corpos tensos e prontos para a ação. O chefe da matilha emitiu um rosnado baixo, um som que seus companheiros interpretaram como um sinal de que a hora do ataque estava se aproximando. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. A quilômetros de distância, Tempestade ergueu sua cabeça majestosa, suas orelhas se movendo como antenas sensíveis, captando sinais invisíveis. O cavalo havia finalmente identificado a origem de sua inquietação, e uma determinação feroz brilhou em seus olhos inteligentes. A natureza estava prestes a revelar um dos seus milagres mais impressionantes. Tempestade não conseguia mais conter a urgência que crescia em seu peito. O magnífico cavalo branco, movido por um instinto que transcendia a compreensão humana, começou a galopar em círculos cada vez mais amplos ao redor da propriedade. Seu comportamento havia se tornado tão incomum que tanto Cauã quanto Yara saíram de casa para observar o animal, preocupados com sua agitação crescente. "Nunca vi Tempestade assim", murmurou Cauã, seus olhos experientes estudando cada movimento do cavalo. "É como se ele estivesse tentando nos contar algo importante." Yara segurou o braço de seu marido, sentindo uma inquietação que ecoava a do animal. "Você acha que ele detectou algum perigo? Talvez predadores se aproximando da propriedade?" Cauã balançou a cabeça lentamente. "Não, minha querida. Não é medo que vejo em seus olhos. É urgência, como se ele precisasse ir a algum lugar específico, mas não conseguisse nos explicar onde." De repente, Tempestade parou completamente, sua cabeça erguida em direção ao coração do deserto. Suas narinas dilataram, e ele emitiu um relincho alto e prolongado que ecoou pela propriedade como um chamado desesperado. Era um som que os dois humanos nunca haviam escutado antes, carregado de uma emoção que parecia quase humana. Enquanto isso, no local onde o bebê havia sido abandonado, a situação se tornava cada vez mais perigosa. Os coiotes haviam se aproximado ainda mais da caixa, seus corpos tensos, revelando a intenção de atacar. O líder da matilha, um animal experiente e cicatrizado por inúmeras batalhas pela sobrevivência, deu mais um passo em direção à presa indefesa. O choro do bebê, que havia se tornado quase inaudível devido ao calor e desidratação, de repente se intensificou novamente. Era como se a criança pudesse sentir o perigo iminente, seus instintos mais primitivos alertando para a proximidade da morte. Aquele som desesperado, carregado pelo vento quente do deserto, viajou pela vastidão como uma súplica final por salvação. Foi nesse momento crítico que Tempestade tomou uma decisão que mudaria o curso de toda a história. Sem qualquer hesitação, o cavalo branco disparou em direção ao portão da propriedade, saltando sobre a cerca baixa com uma graciosidade que desafiava suas dimensões imponentes. Cauã gritou o nome do animal,
Mas Tempestade já estava longe, galopando pelas dunas com uma velocidade que parecia sobrenatural. O cavalo corria como se sua própria vida dependesse da velocidade. Suas patas poderosas tocavam a areia escaldante em um ritmo frenético, levantando nuvens de poeira dourada que se espalhavam pelo ar como rastros de sua determinação. Seus músculos trabalhavam em perfeita harmonia, cada movimento calculado para alcançar a máxima eficiência enquanto ele atravessava o terreno acidentado. Tempestade conhecia aquele deserto como nenhum outro animal. Anos de exploração ao lado de Cauã haviam gravado em sua memória cada trilha, cada pedra, cada formação rochosa que poderia servir como referência. Ele escolheu o caminho mais direto, mesmo que fosse o mais perigoso, saltando sobre ravinas e desviando de obstáculos com uma precisão que demonstrava sua experiência e inteligência superiores. O vento batia contra seu focinho enquanto ele galopava, trazendo consigo o cheiro cada vez mais forte do bebê e dos predadores. A distância entre eles diminuía rapidamente, mas Tempestade sabia que cada segundo era crucial. Suas narinas captavam também o odor dos coiotes. Ele conseguia distinguir que havia pelo menos 4 ou 5 animais cercando a criança. De volta à propriedade, Cauã correu para pegar sua sela e equipamentos. Seus instintos de guerreiro alertando para a necessidade de seguir seu fiel companheiro. Yara o ajudou com mãos trêmulas, ambos compreendendo que algo extraordinário estava acontecendo, mesmo sem entender completamente a natureza da emergência. Ele nunca fez isso antes, disse Yara, sua voz carregada de preocupação. Tempestade sempre foi obediente, nunca partiu assim sem motivo. Cauã terminou de reunir seus suprimentos, incluindo água e equipamentos de primeiros socorros. Exatamente por isso, sei que devemos confiar nele, minha querida. Tempestade não agiria assim sem um motivo muito importante. No deserto, a corrida contra o tempo havia começado, e o destino de uma criança inocente dependia da velocidade e determinação de um cavalo extraordinário que havia decidido desafiar a morte em nome da vida. A distância entre Tempestade e seu destino diminuía rapidamente, mas cada segundo parecia uma eternidade para o coração acelerado do cavalo. Suas patas tocavam a areia escaldante em um ritmo hipnótico, e sua respiração se tornava mais pesada conforme ele atravessava as dunas mais íngremes. O sol implacável batia contra seu pelo branco, mas nada conseguia diminuir sua determinação férrea de alcançar a fonte daquele chamado desesperado que ecoava em sua alma. No local do abandono, a tensão havia alcançado um ponto crítico. O líder dos coiotes deu o sinal final para o ataque, emitindo um rosnado baixo que fez os outros membros da matilha se posicionarem para o assalto coordenado. Era assim que eles caçavam, cercando a presa e atacando simultaneamente de diferentes direções, garantindo que não houvesse possibilidade de escape. O bebê, mesmo em seu estado debilitado, parecia sentir a proximidade do perigo mortal. Seus gemidos fracos se transformaram em um choro que, embora tênue, carregava toda a força vital que ainda restava em seu pequeno corpo. Era um som que tocava algo profundo na essência de qualquer ser vivo que o ouvisse. Um apelo primitivo por proteção que transcendia espécies e despertava instintos protetivos, até mesmo nos corações mais endurecidos. Foi exatamente nesse momento que Tempestade apareceu no horizonte, surgindo como uma aparição majestosa entre as dunas douradas. O cavalo branco galopava com uma velocidade que parecia desafiar as leis da física, sua crina prateada tremulando no vento como uma bandeira de guerra. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz, que fazia dele parecer mais um espírito protetor do que um simples animal. Os coiotes perceberam a aproximação do cavalo imediatamente.
Seus sentidos aguçados captaram o som dos cascos contra a areia muito antes que pudessem ver o animal, e o líder da matilha ergueu a cabeça, suas orelhas pontudas se movendo como antenas tentando avaliar a nova ameaça. O instinto lhe dizia que aquilo não era uma coincidência. Havia algo diferente naquele cavalo, algo que despertava um respeito primitivo mesmo em predadores experientes. Tempestade não diminuiu a velocidade quando avistou os coiotes. Pelo contrário, ele acelerou ainda mais, baixando sua cabeça em uma posição de ataque que demonstrava sua intenção de lutar se fosse necessário. Sua experiência no deserto havia lhe ensinado que alguns confrontos eram inevitáveis, e aquele definitivamente era um deles. Quando chegou ao local, Tempestade se posicionou imediatamente entre os predadores e a caixa que continha o bebê. Ele ergueu-se nas patas traseiras, relinchando alto com uma força que ecoou por toda a vastidão desértica. Era um som de desafio puro, um aviso claro de que aquela criança estava sob sua proteção e que qualquer tentativa de machucá-la seria recebida com uma resistência feroz. Os coiotes recuaram alguns passos, surpresos pela chegada inesperada e pela postura intimidadora do cavalo. O líder da matilha rosnou em resposta, mas havia hesitação em seu comportamento. Tempestade era significativamente maior que qualquer um deles, e sua postura não demonstrava medo ou incerteza. Era claro que aquele não seria um confronto fácil. Durante alguns momentos tensos, predador e protetor se mediram em silêncio. O vento do deserto soprava entre eles, carregando areia e tensão em igual medida. O bebê, como se pudesse sentir que a ajuda havia chegado, emitiu um choro mais forte, e esse som pareceu galvanizar ainda mais a determinação de Tempestade. O cavalo começou a se mover em círculos ao redor da caixa, mantendo os coiotes sempre à vista enquanto demarcava seu território protetor. Seus movimentos eram calculados e precisos, demonstrando que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Cada passo era uma declaração de que aquela criança estava sob sua guarda e que ele estava disposto a defender sua vida com a própria. Os coiotes, percebendo que o elemento surpresa havia sido perdido e que enfrentavam um oponente formidável, começaram a reconsiderar sua estratégia. Eles eram sobreviventes inteligentes, acostumados a avaliar riscos e benefícios antes de cada caçada. Aquele confronto prometia ser muito mais perigoso do que haviam antecipado. E a fome, por mais intensa que fosse, não justificava um confronto que poderia resultar em ferimentos graves ou morte. O confronto silencioso se prolongou por vários minutos tensos, cada lado avaliando cuidadosamente as opções disponíveis. Tempestade mantinha sua posição defensiva ao redor da caixa, seus músculos tensos e prontos para a ação, enquanto os coiotes circulavam a uma distância respeitosa, testando ocasionalmente a determinação do cavalo com movimentos cautelosos em direção à criança. O líder da matilha, um animal experiente que havia sobrevivido a inúmeros confrontos perigosos, decidiu testar a resolução do protetor. Ele se aproximou alguns passos, rosnando baixo e mostrando os dentes em uma clara demonstração de ameaça. Era uma tática comum entre predadores: intimidar o oponente antes de partir para o ataque físico. Tempestade não hesitou em responder. O magnífico cavalo branco empinou novamente, relinchou com uma força ensurdecedora e desceu com as patas dianteiras em direção ao coiote, parando apenas alguns centímetros de seu focinho. A mensagem era cristalina. Qualquer aproximação seria recebida com violência justificada. Seus olhos brilhavam com uma determinação que não deixava margem para dúvidas sobre sua disposição de lutar até a morte se fosse necessário. O coiote líder recuou rapidamente, claramente impressionado com a coragem e determinação do cavalo. Ele havia enfrentado muitos oponentes ao longo de sua vida, mas raramente encontrara alguém disposto a defender algo com tamanha ferocidade.
Havia algo naquele cavalo que transcendia o comportamento animal comum, uma lealdade e coragem que beiravam o sobrenatural. Enquanto isso, o bebê dentro da caixa parecia ter encontrado algum conforto na presença de seu protetor. Seus choros se tornaram menos desesperados, embora ainda fossem fracos devido ao calor e desidratação. Era como se a criança pudesse sentir que não estava mais sozinha, que alguém havia vindo em seu socorro quando tudo parecia perdido. Tempestade, percebendo a condição crítica do bebê, tomou uma decisão que demonstrava sua inteligência excepcional. Ele se posicionou de forma que sua sombra cobrisse completamente a caixa de papelão, oferecendo à criança um alívio desesperadamente necessário do calor escaldante do sol. Era um gesto simples, mas que poderia significar a diferença entre a vida e a morte nas horas críticas que se seguiriam. Os coiotes, frustrados com a presença persistente do cavalo, começaram a se afastar gradualmente. Eles compreenderam que aquela caçada exigiria mais energia e risco do que estavam dispostos a investir. O deserto oferecia outras oportunidades, e não valia a pena enfrentar um oponente tão determinado e poderoso por uma única presa, independentemente de quão vulnerável ela pudesse parecer. Mas Tempestade sabia que sua vitória era apenas temporária. Os predadores não haviam desistido completamente. Apenas recuaram para reconsiderar sua estratégia. Eles provavelmente esperariam até o anoitecer, quando suas vantagens naturais de caçadores noturnos os favoreceriam. O cavalo compreendeu que precisaria encontrar uma solução mais definitiva para proteger a criança. Enquanto mantinha sua vigília protetora, Tempestade começou a avaliar suas opções. Ele não podia carregar a caixa e o bebê sozinho através do deserto até a segurança da propriedade de Cauã. A criança estava muito frágil e a jornada seria longa e perigosa. Precisava de ajuda, mas como conseguir que Cauã o encontrasse naquela vastidão aparentemente infinita? A resposta veio na forma de uma antiga sabedoria que ele havia aprendido observando os hábitos de seu companheiro humano. Cauã sempre seguia sinais e pistas quando procurava por animais perdidos ou rastreava ameaças no deserto. Tempestade decidiu criar seus próprios sinais, deixando marcas claras na areia que poderiam guiar o guerreiro indígena até aquele local crucial. Com movimentos deliberados, ele começou a cavar a areia com seus cascos, criando padrões circulares ao redor da caixa. Em seguida, ele galopou em linha reta por várias dezenas de metros, deixando pegadas profundas que apontavam claramente na direção da propriedade. Era um rastro que Cauã certamente reconheceria e seguiria, especialmente considerando o comportamento incomum que Tempestade havia demonstrado antes de partir. O sol continuava seu trajeto implacável pelo céu, e Tempestade sabia que o tempo estava se esgotando rapidamente. A criança precisava de cuidados médicos urgentes, água e proteção adequada contra os elementos. Sua sombra oferecia alívio temporário, mas não seria suficiente para garantir a sobrevivência a longo prazo. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Cauã finalmente havia conseguido selar outro cavalo e preparar seus suprimentos para a jornada de busca. Cauã montou em seu segundo cavalo, um animal mais jovem e menos experiente que Tempestade, mas ainda assim confiável para longas jornadas pelo deserto. Carregando suprimentos essenciais e seguindo seu instinto apurado de rastreador, ele partiu em direção às pegadas que Tempestade havia deixado. O guerreiro indígena sabia que seu fiel companheiro jamais agiria de forma tão impulsiva sem um motivo extremamente importante. Enquanto galopava pelas dunas, seguindo o rastro claro deixado por Tempestade, Cauã não podia imaginar que a quilômetros de distância, em uma mansão luxuosa na cidade mais próxima, outro drama estava se desenrolando. Ricardo Vasconcelos, o homem que havia abandonado o bebê no deserto, caminhava nervosamente pelos corredores de mármore de sua residência, verificando obsessivamente
seu telefone celular. Ele havia retornado da missão no deserto esperando sentir alívio, mas ao invés disso, uma ansiedade crescente tomava conta de seu peito. Não era remorso. Ricardo havia suprimido há muito tempo qualquer vestígio de consciência que pudesse interferir em seus objetivos. Era medo das consequências, terror de que seu plano pudesse ser descoberto e sua reputação cuidadosamente construída desmoronasse como um castelo de cartas. O testamento de seu falecido pai era claro. A herança bilionária só seria mantida enquanto Ricardo mantivesse uma reputação imaculada e uma linhagem pura. O velho patriarca, obcecado com aparências sociais e pureza familiar, havia estruturado seu testamento como uma armadilha elaborada. Qualquer escândalo, qualquer filho ilegítimo, qualquer mancha na reputação da família resultaria na transferência automática de toda a fortuna para instituições de caridade. A mãe do bebê havia sido um erro de cálculo terrível. O que começou como um caso casual havia se transformado em uma ameaça existencial quando ela engravidou. Ricardo havia tentado convencê-la a fazer um aborto, oferecido dinheiro para que ela desaparecesse, mas a jovem mulher havia insistido em ter a criança. Sua morte durante o parto havia resolvido metade do problema, mas a existência do bebê continuava sendo uma ameaça mortal aos seus planos. Naquela tarde, enquanto Ricardo verificava compulsivamente as notícias locais em busca de qualquer menção a uma criança encontrada, seu telefone tocou. Era seu advogado particular, um homem corrupto e sem escrúpulos que havia ajudado a encobrir vários escândalos da família ao longo dos anos. Senhor Vasconcelos, a voz tensa do advogado ecoou pelo telefone. Preciso falar com o senhor urgentemente. Surgiram complicações. O sangue de Ricardo gelou nas veias. Que tipo de complicações? Há rumores na comunidade indígena local sobre uma criança sendo encontrada no deserto. Nada confirmado ainda, mas alguns dos trabalhadores da sua empresa estão comentando sobre um bebê que teria sido resgatado por um dos anciãos da tribo. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mão tremeu enquanto segurava o telefone, e uma sensação de náusea tomou conta de seu estômago. Isso é impossível, ele murmurou, mais para si mesmo do que para o advogado. Eu me certifiquei de que... Senhor? A voz do advogado o trouxe de volta à realidade cruel. Investigue imediatamente, Ricardo ordenou, sua voz recuperando parte da frieza calculista. Quero saber tudo. Quem encontrou, onde está agora, se há provas e, principalmente, se alguém suspeita de alguma coisa. Já estou trabalhando nisso, senhor, mas preciso alertá-lo. Se for verdade, se a criança sobreviveu e está sendo cuidada pelos indígenas, a situação se tornou muito mais complicada. Não podemos simplesmente fazer ela desaparecer novamente sem levantar suspeitas. Ricardo começou a andar em círculos pela sala, sua mente calculista já elaborando planos alternativos. Então, mudaremos a estratégia. Se não podemos eliminar o problema discretamente, vamos usar a lei a nosso favor. Prepare uma acusação de sequestro. Diga que meu filho foi roubado, que estou desesperado para recuperá-lo. Senhor, isso é arriscado. Se houver investigação, o podem descobrir. Não descobrirão nada. Ricardo interrompeu com uma confiança que não sentia completamente. Não há testemunhas do que aconteceu no deserto. É minha palavra contra a de alguns indígenas. Quem você acha que as autoridades acreditarão? Um empresário respeitado ou alguns nativos contando histórias fantásticas sobre cavalos heróicos? Enquanto essa conspiração cruel se desenrolava na cidade, Cauã finalmente avistou tempestade no horizonte. O que ele viu o deixou completamente perplexo. Seu fiel cavalo branco estava parado em meio ao nada, claramente protegendo algo na areia.
conforme se aproximava, Cauã conseguiu distinguir a forma de uma caixa de papelão e seus ouvidos treinados captaram um som que fez seu coração acelerar. O choro fraco de uma criança. O guerreiro indígena desmontou rapidamente e correu em direção à caixa, mal acreditando no que seus olhos viam. Dentro do papelão deteriorado pelo calor, um bebê recém-nascido lutava bravamente pela vida, sua pele vermelha pelo calor, mas seus olhos ainda brilhando com uma determinação extraordinária. Grandes espíritos. Cauã sussurrou, pegando cuidadosamente a criança em seus braços. Cauã segurou o bebê com o cuidado de quem manuseia o tesouro mais precioso do mundo. A criança estava claramente desidratada e debilitada pelo calor extremo. Mas havia algo extraordinário em seus olhos, uma chama de vida que se recusava a se apagar, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. O guerreiro indígena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, marcado pelo tempo, emocionado tanto pela tragédia do abandono quanto pelo milagre da sobrevivência. Como alguém pode fazer isso com uma criança tão pequena? Ele murmurou para a tempestade, que observava a cena com olhos inteligentes que pareciam compreender perfeitamente a gravidade da situação. O cavalo relinchava suavemente, como se estivesse tentando consolar tanto o bebê quanto seu dono humano. Cauã examinou rapidamente a criança, utilizando conhecimentos ancestrais de primeiros socorros que havia aprendido com os anciãos de sua tribo. O bebê precisava urgentemente de líquidos, proteção contra o calor e cuidados médicos adequados. Mas, mais importante ainda, precisava do amor e carinho que claramente havia lhe sido negado desde o nascimento. Com movimentos gentis, mas eficientes, Cauã envolveu o bebê em um cobertor que havia trazido, protegendo-o do vento seco do deserto. Ele ofereceu pequenos goles de água morna à criança, seguindo técnicas tradicionais que sua esposa havia lhe ensinado anos atrás, quando ainda sonhavam em ter filhos próprios. "Você é um guerreiro, pequeno", sussurrou Cauã, observando como o bebê respondia positivamente aos cuidados. Sobreviver a isso é um milagre que nossos ancestrais reconheceriam como um sinal dos espíritos. Enquanto cuidava da criança, Cauã examinou os arredores em busca de pistas sobre como aquele bebê havia parado ali. Suas habilidades de rastreamento, desenvolvidas ao longo de décadas, logo identificaram pegadas de sapatos caros na areia. Marcas que definitivamente não pertenciam a nenhum morador local da região desértica. Tempestade se aproximou e fungou o chão onde as pegadas eram mais visíveis, claramente agitado pelo cheiro que ainda permanecia no local. O cavalo demonstrava uma aversão instintiva àquele odor, como se pudesse sentir a maldade que havia sido cometida naquele lugar sagrado. De volta à propriedade, Yara esperava ansiosamente no alpendre, seus olhos fixos no horizonte em busca de sinais do retorno de seu marido. Quando finalmente avistou as duas figuras se aproximando, Cauã montado em um cavalo e Tempestade galopando ao lado, ela percebeu imediatamente que algo extraordinário havia acontecido. Foi quando viu o que Cauã carregava cuidadosamente em seus braços que Yara sentiu seu coração disparar. Seus instintos maternais, adormecidos por anos de tentativas frustradas de ter filhos, despertaram com uma força avassaladora. Ela correu ao encontro de seu marido, suas mãos já se estendendo para receber a criança. "Meu Deus, Cauã, onde você encontrou este bebê?" Ela perguntou, sua voz tremendo de emoção, enquanto observava o rostinho delicado da criança. "Tempestade me levou até ele", Cauã respondeu, desmontando cuidadosamente para não perturbar o bebê. Estava abandonado no meio do deserto, dentro de uma caixa de papelão. Se nosso cavalo não tivesse sentido e nos alertado, Yara não conseguiu terminar de ouvir a explicação. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, enquanto ela pegava o bebê nos braços.
sentindo imediatamente a conexão profunda que às vezes surge entre uma mulher e uma criança necessitada. Era como se todos os seus sonhos maternais frustrados encontrassem finalmente um propósito. Ele está com fome e sede, ela observou, notando os sinais de desidratação. Vamos cuidar dele primeiro, depois pensaremos no que fazer. Nos dias que se seguiram, o casal trabalhou incansavelmente para restaurar a saúde do bebê. Yara preparou fórmulas especiais usando ervas medicinais tradicionais e técnicas de hidratação que havia aprendido com as mulheres mais velhas de sua comunidade. Cauã construiu um berço improvisado e reforçou a segurança da propriedade, seus instintos protetivos alertados pela natureza misteriosa do abandono. Tempestade, por sua vez, assumiu o papel de guardião oficial da criança. O cavalo se recusava a se afastar muito da casa e demonstrava uma vigilância constante, como se soubesse que perigos ainda poderiam ameaçar o bebê que havia salvado com tanta determinação. Mas enquanto a família improvisada criava laços de amor e proteção, Ricardo Vasconcelos intensificava seus esforços para localizar e recuperar a criança. Seus investigadores particulares haviam confirmado que um bebê havia sido encontrado na região, e ele estava determinado a implementar seu plano de acusação de sequestro antes que a verdade sobre o abandono pudesse vir à tona. A tempestade que se aproximava seria muito mais perigosa que qualquer fenômeno natural do deserto. Uma semana havia se passado desde o resgate, e o bebê mostrava sinais impressionantes de recuperação sob os cuidados amorosos de Cauã e Yara. A criança havia ganhado peso, sua pele recuperara a cor saudável, e seus olhos brilhavam com uma vivacidade que tocava profundamente o coração do casal. Yara havia se transformado completamente, como se todos os seus instintos maternais adormecidos tivessem despertado de uma só vez. Ele é um milagre, ela sussurrava todas as manhãs enquanto alimentava o bebê, observando como ele respondia ao seu toque com sorrisos que derretiam seu coração. Olhe como ele nos reconhece. Cauã, é como se soubesse que estamos aqui para protegê-lo. Cauã observava sua esposa com uma mistura de admiração e ternura. Ele nunca a havia visto tão radiante, tão completa. A presença daquele bebê havia preenchido um vazio em suas vidas que eles nem sempre admitiam existir. Mas, sendo um homem prático e experiente, ele também se preocupava com as implicações legais da situação. Precisamos pensar em procurar as autoridades. Minha querida, ele disse gentilmente uma manhã, enquanto observavam o bebê dormir placidamente no berço que havia construído. Alguém deve estar procurando por ele. Talvez os pais estejam desesperados. Yara olhou para seu marido com uma expressão que misturava medo e determinação. Que pais abandonam uma criança no meio do deserto para morrer, Cauã? Que tipo de pessoa faz isso com um bebê indefeso? A pergunta ecoou entre eles, carregada de uma verdade dolorosa que ambos preferiam não enfrentar completamente. Eles sabiam, em seus corações, que aquele abandono havia sido deliberado, cruel, e que quem quer que tivesse feito aquilo não merecia ser chamado de pai ou mãe. Enquanto isso, na cidade, Ricardo Vasconcelos havia intensificado dramaticamente seus esforços para localizar e recuperar o bebê. Ele havia contratado investigadores particulares, subornado funcionários públicos e começado a espalhar uma versão cuidadosamente elaborada dos eventos que o pintava como uma vítima desesperada. Meu filho foi sequestrado, ele dizia a qualquer um que quisesse ouvir, sua voz carregada de uma emoção performática que havia aperfeiçoado ao longo de anos, manipulando parceiros de negócios. Eu estava transportando ele para um hospital quando fui atacado por bandidos. Eles levaram meu carro e meu bebê. Estou oferecendo uma recompensa substancial por qualquer informação. A história era elaborada o suficiente para ser convincente, mas vaga o suficiente para evitar detalhes que pudessem ser verificados.
Ricardo havia escolhido cuidadosamente os elementos da narrativa, aproveitando-se de preconceitos existentes contra comunidades indígenas e explorando a simpatia natural que as pessoas sentiam por um pai supostamente desesperado. Seu advogado, Dr. Mendoza, havia elaborado uma estratégia legal igualmente manipulativa. "Vamos usar a influência e os contatos que você tem na região", ele explicou durante uma reunião em seu escritório luxuoso. "As autoridades locais dependem dos impostos e empregos que suas empresas geram. Eles estarão mais inclinados a acreditar na sua versão dos fatos." "E quanto aos indígenas?", Ricardo perguntou, sua voz revelando a frieza calculista por trás da fachada emocional. "Como lidamos com eles quando encontrarmos onde está a criança?" Dr. Mendoza sorriu de uma forma que não chegava aos olhos. "Isso será fácil. Vamos alegar que eles encontraram seu filho e, ao invés de entregá-lo às autoridades como deveriam, decidiram ficar com ele. Tecnicamente, isso constitui sequestro, independentemente das suas intenções. Mas, e se eles contarem a versão deles? Se disserem que encontraram o bebê abandonado, quem vai acreditar neles contra você?" Dr. Mendoza respondeu com uma confiança sinistra. "E você é um empresário respeitado, um pilar da comunidade. Eles são indígenas contando uma história fantástica sobre um cavalo heróico. As pessoas acreditarão na versão mais plausível." Ricardo assentiu, satisfeito com a estratégia. Ele havia subestimado a resistência do bebê uma vez. Não cometeria o mesmo erro novamente. Desta vez, usaria todo o poder de sua posição social e riqueza para garantir que aquela ameaça à sua herança fosse eliminada definitivamente. Naquela mesma tarde, os primeiros investigadores chegaram à região onde Cauã e Yara viviam. Eles se apresentaram como pessoas contratadas por um pai desesperado, mostrando fotos do bebê que Ricardo havia obtido secretamente antes do abandono. As fotos eram convincentes, mostrando claramente a mesma criança que agora dormia pacificamente nos braços de Yara. A rede estava se fechando ao redor da família que havia salvado o bebê, e eles nem imaginavam que uma tempestade legal estava prestes a desabar sobre suas vidas. Tempestade, sempre vigilante, parecia sentir a aproximação do perigo, demonstrando uma inquietação crescente que fazia Cauã se preocupar ainda mais com o futuro incerto que os aguardava. A tranquilidade da propriedade de Cauã foi brutalmente interrompida quando 3 veículos oficiais chegaram levantando nuvens de poeira pela estrada de terra. Yara, que amamentava o bebê no alpendre, sentiu seu coração disparar ao ver as viaturas policiais se aproximando. Instintivamente, ela apertou a criança contra o peito, seus instintos maternais alertando para o perigo iminente. Cauã saiu de casa ao ouvir o barulho dos motores. Tempestade imediatamente se posicionando ao seu lado em uma demonstração clara de lealdade e proteção. O cavalo parecia sentir a tensão no ar, suas orelhas eretas e músculos tensos, pronto para defender sua família se necessário. O delegado local, um homem de meia idade claramente desconfortável com a situação, desceu do primeiro veículo acompanhado por 2 oficiais. Atrás dele, saíram os investigadores particulares de Ricardo, homens de aparência dura vestindo ternos caros que contrastavam com o ambiente rural. "Senhor Cauã Araújo?", o delegado perguntou, consultando um papel em suas mãos. Sua voz demonstrava hesitação, como se ele não estivesse completamente convencido da missão que estava executando. "Sim, sou eu", Cauã respondeu com dignidade, mantendo a calma apesar da tensão óbvia da situação. "Em que posso ajudá-los? Recebemos uma denúncia sobre uma possível situação de sequestro de menor", o delegado explicou, evitando contato visual direto. "Um empresário da cidade alega que seu filho recém-nascido foi levado e pode estar sendo mantido aqui."
Yara se levantou bruscamente, o bebê ainda em seus braços, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e indignação. Sequestro? Nós salvamos esta criança. Ela estava abandonada no deserto, quase morta. Um dos investigadores particulares deu um passo à frente, sua expressão cética e hostil. É exatamente isso que alguém culpado diria. Onde estão as provas de que vocês encontraram a criança ao invés de simplesmente tê-la levado? Cauã sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve sua compostura com a sabedoria de quem havia enfrentado preconceitos durante toda a vida. As provas estão no deserto, onde encontramos o bebê dentro de uma caixa de papelão, desidratado e quase morto. Meu cavalo me levou até lá. Os investigadores trocaram olhares zombeteiros. Um cavalo os levou até lá, um deles repetiu com sarcasmo evidente. Que história conveniente! Foi nesse momento que Tempestade deu um passo à frente, relinchou alto e empinou ligeiramente, claramente agitado pela hostilidade dos estranhos. Sua reação fez os investigadores recuarem, mas também reforçou suas suspeitas de que algo estava sendo escondido. O delegado, cada vez mais desconfortável, continuou sua abordagem oficial. Entendo que esta é uma situação delicada, mas precisamos verificar a identidade da criança. O senhor Ricardo Vasconcelos forneceu documentação e fotos que sugerem que este bebê é realmente seu filho. Documentação? Yara perguntou, sua voz tremendo de emoção. Que pai documenta um filho que pretende abandonar no deserto para morrer? Ninguém está fazendo acusações ainda. O delegado respondeu rapidamente, mas sua expressão revelava que ele também estava começando a questionar a veracidade da história que havia recebido. Só precisamos esclarecer os fatos. Cauã respirou fundo, organizando seus pensamentos. Delegado, posso mostrar aos senhores exatamente onde encontramos a criança. As marcas ainda estão lá, as pegadas, os restos da caixa de papelão, tudo. Evidências que poderiam ter sido plantadas. Um dos investigadores interrompeu agressivamente. E vocês tiveram tempo suficiente para criar qualquer cenário que quisessem. A tensão no ar era palpável. Yara segurou o bebê mais apertado, lágrimas começando a formar em seus olhos ao perceber que alguém estava tentando separar dela a criança que havia se tornado o centro de seu mundo. O bebê, como se pudesse sentir a angústia de sua mãe adotiva, começou a chorar suavemente. Foi quando Tempestade tomou uma atitude que surpreendeu a todos. O cavalo se aproximou calmamente de Yara e do bebê, posicionando-se entre eles e os investigadores hostis. Então, ele baixou sua cabeça majestosa até o nível da criança e fungou gentilmente. O bebê imediatamente parando de chorar ao reconhecer o animal que havia sido seu primeiro protetor. O delegado observou essa interação com crescente curiosidade. É verdade que o cavalo demonstra uma ligação incomum com a criança, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Isso não prova nada. Um dos investigadores disse rapidamente, claramente incomodado com a demonstração de afeto entre o animal e o bebê. Cavalos podem ser treinados para qualquer comportamento, mas havia testemunhas na comunidade local que haviam começado a se juntar, atraídas pelo barulho dos veículos oficiais. Vizinhos e amigos de Cauã chegavam um por um, formando um círculo silencioso de apoio. Entre eles estavam anciãos respeitados da comunidade indígena, suas presenças conferindo peso moral à situação. Um dos anciãos, um homem de cabelos brancos e olhos sábios, deu um passo à frente. Delegado, conheço Cauã desde criança. Ele e Yara são pessoas de honra. Se eles dizem que salvaram esta criança, então foi isso que aconteceu. A situação havia se transformado em um confronto entre duas versões completamente opostas da verdade, e o futuro do bebê dependia de quem seria mais convincente. A tensão na propriedade havia alcançado um ponto crítico,
quando uma descoberta inesperada mudou completamente o rumo da situação. Maria Santos, uma jovem enfermeira que trabalhava no hospital da cidade, chegou ofegante à propriedade, carregando uma pasta de documentos que tremiam em suas mãos nervosas. "Delegado! Delegado!" ela gritou, correndo em direção ao grupo. "Preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre este caso." Todos se viraram para observar a mulher que se aproximava, sua expressão revelando uma mistura de determinação e medo. Os investigadores particulares imediatamente demonstraram desconforto com a chegada inesperada, trocando olhares preocupados entre si. "Quem é a senhora?" perguntou o delegado, sua curiosidade evidentemente despertada. "Sou Maria Santos, enfermeira do Hospital Central. Eu ajudei no parto desta criança há 2 semanas, ela disse, apontando para o bebê nos braços de Yara. "E preciso contar a verdade sobre o que realmente aconteceu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mesmo Tempestade pareceu compreender a importância do momento, permanecendo imóvel enquanto observava a cena com seus olhos inteligentes. Maria respirou fundo antes de continuar. A mãe desta criança morreu durante o parto. Era uma jovem de apenas 17 anos, sem família, que havia sido abandonada pelo pai do bebê. Ela me contou, antes de morrer, que o homem havia prometido cuidar da criança, mas ela temia que ele tivesse outras intenções. Os investigadores particulares tentaram interromper, mas o delegado ergueu a mão, sinalizando para que Maria continuasse. Depois que a mãe morreu, este homem, o senhor Ricardo Vasconcelos, chegou ao hospital. Ele assinou todos os papéis de alta, levou o bebê, mas seu comportamento era estranho, frio, calculista. Ele não demonstrava nenhum carinho pela criança, nenhuma emoção de pai. "Isso são especulações", um dos investigadores protestou. "Cada pessoa lida com o luto de forma diferente." Maria olhou diretamente para ele, sua coragem se fortalecendo. "Não eram especulações o que eu vi no estacionamento do hospital. Eu estava saindo do meu turno quando vi o senhor Vasconcelos colocando o bebê no porta-malas de seu carro. Não no assento traseiro com cadeirinha, como qualquer pai faria. No porta-malas." Um murmúrio de choque atravessou a multidão reunida. Yara instintivamente apertou mais o bebê contra si, seus olhos se enchendo de lágrimas ao imaginar o que aquela criança inocente havia sofrido. "Eu fiquei tão perturbada que anotei a placa do carro", Maria continuou, retirando um papel de sua pasta. "E quando ouvi os rumores sobre um bebê sendo encontrado no deserto, eu sabia que tinha que vir aqui. Esta criança não foi sequestrada, ela foi salva." O delegado pegou o papel com a placa anotada, comparando-a com as informações que havia recebido. Sua expressão gradualmente se transformou de confusão para indignação enquanto as peças do quebra-cabeças se encaixavam. "Há mais", Maria disse, sua voz ganhando força. "Eu trouxe cópias dos registros do hospital. Vocês vão ver que a mãe desta criança não era casada com o senhor Vasconcelos. Ela estava registrada como solteira e havia anotações das assistentes sociais indicando preocupação com a situação familiar." Enquanto o delegado examinava os documentos, um dos anciãos da comunidade indígena se aproximou. "Delegado, há algo mais que deve saber. Ontem, alguns de nossos jovens encontraram isso no local onde Cauã achou o bebê." O ancião estendeu um lenço de seda caro, claramente masculino, com bordados em ouro. Estava meio enterrado na areia, próximo aos restos da caixa de papelão. Um dos investigadores tentou pegar o lenço rapidamente, mas o delegado foi mais rápido. Ao examinar o tecido, ele encontrou as iniciais RV, bordadas discretamente em um canto. "Ricardo Vasconcelos", o delegado murmurou, sua voz revelando a crescente compreensão da situação real. Foi nesse momento que Tempestade se comportou de uma forma que impressionou a todos os presentes. O cavalo se aproximou dos investigadores particulares e começou a demonstrar agitação,
relincham alto e empinando sempre que eles tentavam se aproximar do bebê. Era como se o animal reconhecesse o cheiro daqueles homens e o associasse com o perigo. Interessante, observou o delegado. O cavalo parece ter uma reação muito específica a vocês, senhores. Os investigadores estavam visivelmente nervosos agora, percebendo que sua missão havia dado terrivelmente errado. A verdade estava emergindo de forma que eles não conseguiam controlar ou manipular. Maria deu o golpe final ao abrir outra pasta de documentos. Eu também trouxe isto. Cópias dos registros financeiros que mostram que o Sr. Vasconcelos tentou subornar funcionários do hospital para alterar certidões de nascimento e registros de óbito. Ele queria apagar qualquer evidência de que esta criança existia. O delegado olhou ao redor. Observando as faces honestas dos membros da comunidade indígena, o comportamento protetor do cavalo, os documentos convincentes da enfermeira, e finalmente compreendeu a magnitude da injustiça que quase havia cometido. Senhores investigadores, ele disse com autoridade renovada, creio que precisamos ter uma conversa muito séria com o Sr. Ricardo Vasconcelos sobre suas verdadeiras intenções em relação a esta criança. O confronto final aconteceu na delegacia da cidade, onde Ricardo Vasconcelos havia sido convocado para lhe esclarecer algumas inconsistências em sua versão dos fatos. Ele chegou acompanhado de seu advogado, Dr. Mendoza, e uma equipe de assessores, todos vestidos impecavelmente e irradiando a arrogância típica de quem acredita que dinheiro e influência podem comprar qualquer tipo de justiça. Ricardo mantinha sua fachada de pai desesperado, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele assinava os documentos de comparecimento. Seus olhos frios demonstravam a calculista frieza que havia o levado a abandonar uma criança indefesa no deserto. Mas agora também revelavam o medo de ver seus planos cuidadosamente elaborados desmoronando. Do outro lado da mesa, o delegado havia reunido todas as evidências. O testemunho de Maria Santos, os registros hospitalares, o lenço com suas iniciais encontrado no local do abandono e as declarações consistentes da comunidade indígena sobre o resgate heróico de Tempestade. Cada peça do quebra-cabeças pintava um quadro devastador da crueldade premeditada de Ricardo. Sr. Vasconcelos, o delegado começou. Sua voz carregada de uma autoridade que não havia demonstrado antes. Há algumas discrepâncias sérias em sua versão dos eventos. Gostaria que o senhor explicasse como seu lenço pessoal foi parar no exato local onde o bebê foi encontrado abandonado. Dr. Mendoza tentou intervir imediatamente. Meu cliente não precisa responder a perguntas especulativas baseadas em evidências circunstanciais. Circunstanciais? O delegado retrucou, colocando na mesa fotografias do local do abandono, cópias dos registros hospitalares e o lenço de seda. Temos evidências físicas, testemunhos de profissionais de saúde respeitados e um padrão de comportamento que sugere premeditação. Ricardo sentiu o suor escorrer por suas costas, apesar do ar-condicionado da sala. Sua mente calculista trabalhava febrilmente para encontrar uma saída, mas pela primeira vez em sua vida, ele estava enfrentando consequências que seu dinheiro não conseguia comprar. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu, e Cauã entrou acompanhado de Yara, que carregava o bebê nos braços. O delegado havia solicitado a presença deles como parte do processo de esclarecimento dos fatos. Quando Ricardo viu a criança, saudável, bem cuidada, claramente amada, algo mudou em sua expressão. Pela primeira vez, ele estava face a face com a vida que havia tentado destruir, e o contraste entre a criança florescendo nos braços de Yara e a lembrança da caixa de papelão no deserto escaldante o atingiu como um soco no estômago. Esta é a criança que o senhor alega ter sido sequestrada.
o delegado disse, observando atentamente a reação de Ricardo. Observe como ela parece feliz e saudável nos braços da família que a salvou. Yara se aproximou da mesa, seu olhar fixo em Ricardo com uma mistura de compaixão e reprovação que era mais poderosa que qualquer acusação verbal. Como o senhor pôde fazer isso? Ela perguntou suavemente. E como pôde abandonar uma criança tão pequena para morrer sozinha no calor do deserto? Ricardo tentou manter sua compostura, mas algo na voz genuinamente maternal de Yara quebrou suas defesas cuidadosamente construídas. Vocês não entendem, ele murmurou, sua voz perdendo parte da arrogância habitual. Vocês não sabem o que estava em jogo. O que estava em jogo? Cauã perguntou, sua voz calma, mas firme. Mais importante que a vida de uma criança inocente? Minha herança. Ricardo explodiu, finalmente perdendo o controle. Bilhões de reais, gerações de trabalho da minha família. O testamento era claro, qualquer filho ilegítimo significaria a perda de tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dr. Mendoza fechou os olhos, percebendo que seu cliente havia acabado de confessar publicamente sua motivação para o crime. Os assessores trocaram olhares de pânico, compreendendo que estavam presenciando o fim da carreira política e empresarial de Ricardo. Então o senhor admite que abandonou deliberadamente seu próprio filho no deserto? O delegado perguntou, sua voz carregada de incredulidade e repulsa. Ricardo olhou ao redor da sala, vendo as expressões de choque e condenação em todos os rostos presentes. Pela primeira vez em sua vida, ele se deu conta da monstruosidade de suas ações. Vendo o bebê sorrindo inocentemente nos braços de Yara, ele compreendeu que havia tentado destruir algo puro e precioso em nome de uma riqueza que, naquele momento, parecia completamente insignificante. Ele começou, sua voz falhando. Eu pensei que seria rápido, pensei que ele não sofreria muito. A confissão final selou seu destino. O delegado acionou o gravador oficial e formalizou a confissão, enquanto o doutor Mendoza tentava desesperadamente convencer seu cliente a parar de falar. Mas Ricardo continuou, como se um dique tivesse se rompido em sua alma. Quando eu o deixei lá, ele chorava tanto, mas eu pensei na herança, no império da família, em tudo que eu perderia. Eu disse a mim mesmo que era necessário. Yara segurou o bebê mais apertado, lágrimas escorrendo por seu rosto ao imaginar o terror e abandono que aquela criança inocente havia experimentado. Cauã colocou a mão protetivamente no ombro de sua esposa, seus olhos fixos em Ricardo com uma mistura de pena e indignação. Mas ele sobreviveu. Ricardo continuou, olhando para o bebê com uma expressão que misturava remorso e algo que poderia ter sido alívio. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Os meses que se seguiram à confissão de Ricardo trouxeram uma transformação completa na vida de todos os envolvidos na tragédia que quase se consumou no deserto. O processo legal foi rápido e definitivo. Ricardo Vasconcelos foi condenado por abandono de incapaz, tentativa de homicídio e uma série de outros crimes relacionados às suas tentativas de encobrir a verdade. Sua sentença o levaria a passar muitos anos refletindo sobre as escolhas que havia feito. A herança bilionária, que ele tanto tentara proteger, acabou sendo destinada exatamente para onde deveria estar: o bebê que ele havia tentado eliminar. Um juiz sábio determinou que a criança, agora oficialmente chamada Gabriel pelos pais adotivos, seria o único herdeiro legítimo do Império Vasconcelos. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém. Ricardo havia destruído sua própria vida, tentando impedir algo que inevitavelmente aconteceria. Cauã e Yara, após um processo legal cuidadoso, mas compassivo, foram oficialmente reconhecidos como pais adotivos de Gabriel. O juiz, impressionado com o amor evidente que demonstravam pela criança e com as circunstâncias heróicas do resgate, expediu os documentos sem hesitação.
A família que havia nascido de uma tragédia estava agora oficialmente unida perante a lei. Ele sempre foi nosso filho, Yara disse no dia em que receberam os papéis finais da adoção, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto enquanto segurava Gabriel. Agora, um bebê saudável e sorridente. Desde o momento em que Tempestade o trouxe para nossas vidas. O cavalo branco, que havia sido o verdadeiro herói de toda a história, parecia compreender a importância do momento. Ele permanecia sempre próximo quando Gabriel estava no quintal, como um guardião eterno que jamais esqueceria seu papel na salvação daquela vida preciosa. A ligação entre o animal e a criança havia se tornado algo lendário na região, inspirando histórias que seriam contadas por gerações. Maria Santos, a enfermeira corajosa que havia arriscado sua própria segurança para revelar a verdade, foi reconhecida publicamente por sua bravura. O hospital onde trabalhava a promoveu para uma posição de supervisão, e ela se tornou uma defensora ativa dos direitos das crianças em situações vulneráveis. Sua coragem havia sido fundamental para garantir que a justiça prevalecesse. A comunidade indígena local também foi reconhecida por seu papel na proteção de Gabriel. Organizações de direitos humanos destacaram como suas tradições ancestrais de proteção aos inocentes haviam sido fundamentais para salvar uma vida. O caso se tornou um exemplo poderoso de como sabedoria tradicional e valores comunitários podiam triunfar sobre corrupção e ganância. Dr. Mendoza, o advogado corrupto que havia ajudado Ricardo em seus esquemas, perdeu sua licença para exercer a advocacia e enfrentou suas próprias consequências legais. Os investigadores particulares que haviam tentado intimidar Cauã e Yara foram processados por coação e conspiração. A justiça, embora às vezes lenta, havia finalmente alcançado todos os responsáveis. Mas talvez a transformação mais significativa tenha acontecido com o próprio Ricardo. Durante seus primeiros meses na prisão, ele passou por uma crise profunda que o forçou a confrontar a monstruosidade de suas ações. Terapeutas especializados trabalharam com ele para compreender como sua obsessão com riqueza e status havia corrompido completamente seus valores humanos básicos. Em uma carta que escreveu para Cauã e Yara, meses depois de sua condenação, Ricardo finalmente demonstrou um remorso genuíno que havia estado ausente durante toda a sua vida adulta. Sei que nunca poderei me perdoar pelo que tentei fazer. Ele escreveu com uma caligrafia trêmula. Mas saber que Gabriel está crescendo cercado de amor me dá uma pequena paz. Vocês deram a ele o que eu nunca conseguiria dar. Uma família verdadeira. A carta continuava com uma renúncia formal a todos os direitos parentais e uma solicitação para que Gabriel nunca soubesse sua verdadeira identidade biológica, até que fosse adulto e pudesse compreender a complexidade da situação. Era talvez o primeiro ato verdadeiramente altruísta de sua vida inteira. Gabriel crescia rapidamente, demonstrando a mesma resistência extraordinária que havia mostrado no deserto. Era uma criança alegre, inteligente e amorosa, que adorava brincar perto de Tempestade e parecia ter uma conexão especial com todos os animais da propriedade. Yara frequentemente comentava que ele parecia compreender instintivamente a importância de proteger os mais fracos e vulneráveis. A propriedade de Cauã havia se transformado em um lugar de peregrinação informal para pessoas que ouviam a história do resgate heróico. Famílias vinham de longe para ver o cavalo que havia salvado uma vida e conhecer a família que havia transformado uma tragédia em um milagre de amor. Cauã e Yara recebiam todos com hospitalidade, sempre dispostos a compartilhar sua história e a mensagem de esperança que ela representava. O que aprendi com tudo isso?
Cauã refletiu em uma entrevista para um jornal local, é que os verdadeiros milagres acontecem quando escolhemos o amor ao invés do medo, a compaixão ao invés da ganância. 6 meses haviam se passado desde aquele dia terrível no deserto, e a vida na propriedade de Cauã havia encontrado um ritmo novo e jubiloso. Gabriel, agora um bebê robusto e sorridente de quase 8 meses, engatinhava pelo quintal sob o olhar vigilante de Tempestade, que havia assumido o papel de guardião eterno com uma dedicação que tocava o coração de todos que testemunhavam aquela amizade extraordinária. Era uma manhã dourada de outono, quando Yara observou da varanda Gabriel tentando alcançar as crinas de Tempestade, que pacientemente se abaixava para permitir que as pequenas mãos da criança explorassem sua pelagem sedosa. O cavalo branco emitia sons suaves, quase como canções de ninar, sempre que Gabriel se aproximava. Era uma cena que se repetia diariamente, mas que nunca perdia sua capacidade de emocionar profundamente. "Olhe só esses dois", Cauã disse carinhosamente, juntando-se à esposa na varanda com uma xícara de café fumegante. "É como se fossem ligados por algo maior que a compreensão humana." Yara sorriu, seus olhos brilhando com a felicidade pura de uma mulher que havia encontrado seu propósito na vida. "Gabriel vai crescer sabendo que foi salvo pelo amor, Cauã. Isso fará toda a diferença na pessoa que ele se tornará." A transformação de suas vidas havia sido completa e profunda. A herança de Gabriel estava sendo administrada por um fundo fiduciário que garantiria sua educação e futuro, mas também destinava grandes quantias para organizações que protegiam crianças vulneráveis e preservavam tradições indígenas. Era uma forma poética de justiça. O dinheiro que quase custou a vida de Gabriel agora serviria para proteger outras crianças em situações similares. Tempestade ergueu a cabeça quando um veículo se aproximou pela estrada empoeirada. Era Maria Santos, que havia se tornado uma visitante regular e uma amiga querida da família. Ela vinha pelo menos uma vez por semana para acompanhar o desenvolvimento de Gabriel e para simplesmente desfrutar da paz que emanava daquele lugar onde um milagre havia acontecido. "Como está nosso pequeno guerreiro hoje?" Maria perguntou alegremente, descendo do carro e se dirigindo imediatamente para Gabriel, que gatinhou em sua direção com um sorriso radiante. "Cada dia mais forte", Yara respondeu, pegando o filho nos braços. Ontem ele ficou em pé sozinho pela primeira vez, segurando na sela de Tempestade. Maria observou a interação entre Gabriel e Tempestade com admiração renovada. Como profissional de saúde, ela havia testemunhado muitos casos de recuperação impressionante, mas nunca nada que se comparasse à resiliência e vitalidade que aquela criança demonstrava. Era como se o amor puro que recebia diariamente tivesse curado não apenas os traumas físicos do abandono, mas também fortalecido sua alma de uma forma que transcendia a medicina tradicional. "Recebi notícias sobre Ricardo", Maria disse suavemente, depois que Gabriel voltou a brincar no quintal. "Os psicólogos da prisão dizem que ele está passando por uma transformação genuína. Começou a trabalhar como voluntário no programa de alfabetização dos detentos." Cauã assentiu pensativamente. "Todos merecemos a chance de redenção, mesmo depois dos erros mais terríveis. Torço para que ele encontre paz consigo mesmo." "É impressionante como vocês conseguem manter essa compaixão", Maria observou. "Depois de tudo que ele fez, a raiva só envenenaria nossos corações." Yara explicou, observando Gabriel, que agora brincava com pequenos galhos no chão, sempre sob o olhar protetor de Tempestade. "Gabriel merece crescer em um lar livre de amargura. Ele merece conhecer apenas amor." O sol começou a se pôr, pintando o céu do deserto com tons dourados e rosados que transformavam toda a paisagem em uma obra de arte natural. Gabriel,
cansado da brincadeira, se aproximou de Tempestade e se deitou contra o flanco macio do cavalo, que imediatamente ajustou sua posição para servir como travesseiro vivo para a criança. Cauã observou a cena com lágrimas nos olhos. Lembram quando eu disse que sentia que algo estava chamando por ajuda naquele dia? Agora percebo que não era apenas Gabriel. Era nossa própria necessidade de formar uma família, de ter um propósito maior. Os espíritos dos ancestrais sabiam. Uma voz sábia disse atrás deles. Era o ancião da tribo, que havia chegado silenciosamente como era seu costume. Eles conectaram 3 almas que precisavam uma das outras. Vocês 2, que precisavam de um filho para amar, Gabriel, que precisava de paz para protegê-lo, e Tempestade, que precisava demonstrar que o amor transcende espécies. À medida que a noite se aproximava, a família se reuniu na varanda para compartilhar a refeição da tarde. Gabriel dormia placidamente no colo de Yara, enquanto Tempestade pastava próximo, suas orelhas sempre alertas para qualquer som que pudesse indicar necessidade de proteção. As estrelas começaram a aparecer no céu vasto do deserto, cada uma delas parecendo uma bênção celestial sobre aquela família que havia nascido da tragédia e florescido no amor. O mesmo céu que uma vez havia testemunhado crueldade e abandono, agora observava esperança e redenção. Ele vai conhecer esta história quando for mais velho, Yara murmurou, ajeitando Gabriel em seus braços. Vai saber que foi salvo não apenas por nós, mas por um cavalo heróico e por uma comunidade inteira que escolheu o bem. Cauã olhou para o horizonte, onde as dunas douradas se encontravam com o céu estrelado. E ele vai crescer sabendo que mesmo nos lugares mais áridos e hostis, o amor pode florescer quando corações corajosos decidem agir. Tempestade relincharam suavemente na distância, como se estivesse concordando com as palavras sábias. O cavalo que havia desafiado predadores e elementos para salvar uma vida continuaria sendo o guardião silencioso daquela família, um lembrete vivo de que os verdadeiros milagres acontecem quando o amor vence o medo. E assim, sob o manto estrelado do deserto, que uma vez quase foi cenário de uma tragédia, uma nova história de esperança continuava a se escrever a cada dia, provando que a bondade, a coragem e o amor incondicional sempre triunfam sobre a crueldade e a ganância.